Olá, seja bem-vindo à nossa live. Eu sou Elisângela Pereira Guedes, sou contadora, administradora judicial, especialista em comércio exterior e compliance. Hoje o tema é daqueles que pode fazer toda a diferença para quem quer crescer de forma sólida no mercado internacional, tá? Comércio exterior e regulação internacional. Desde você assistiu o outro módulo que eu estava falando sobre regulação e regulamentação da empresa, tá? Para você trabalhar com o comércio exterior, internacionalizar um produto ou serviço, tá? Então, eu não sei se vocês assistiram a outra live, que o contador e o advogado é imprescindível para você desenvolver essa prática. Se você não tem um contador ou um advogado que possa acompanhar todos esses estágios de para a elaboração do contrato, a regularização da empresa, a regulamentação do que você vai desenvolver, você pode acabar tendo problemas aí, tanto no judiciário e também para a colocação e depois a retirada do produto. Porque quando você vai internacionalizar um produto, não são todos os componentes que são utilizados. Aqui no Brasil é permitido nos outros países. Existem vários países que não aceita alguns tipos de químicos, principalmente com produtos químicos e embalagens. Então, quando você vai fazer essa internacionalização ou regionalização, também você precisa ter um contador que entenda, porque a alíquota de cada estado às vezes tem uma diferença. Então, é bem importante, eu falei no outro módulo, tá? Então, se vocês for utilizar se vocês não assistiu, assista para vocês entenderem um pouco sobre o que eu vou explicar, tá? Então vamos falar um pouquinho de vender e comprar fora do país. Muita gente pensa que só é em logística e imposto, né? Mas não é. Na verdade, o imposto e a logística são uma das matérias que você tem que estudar e entender para você estar internacionalizando e regionalizando o seu produto. Por quê? Porque, na verdade, é todo um processo, né? Você tem um escopo, um projeto, uma análise para você fazer, da onde você quer colocar aquele produto, como você vai realizar a colocação daquele produto, vai ser seus principais fornecedores, quem são as pessoas que você vai negociar para isso, quais são os problemas que vocês vão enfrentar no caminho, quais são os modelos, as modalidades de transporte que vocês vão utilizar. Então, primeiro vocês vão ter que utilizar o comércio exterior, que é toda aquela parte documental, aquela parte administrativa, para depois vocês começar a fazer começar a desenvolver, pensar em logística, né? Que a logística é quando o produto já está em fase de fabricação, de industrialização, ou aquele serviço já está em fase já de aplicação, e você vai aí fazer todo aquele, como que vai ser feito, prestado aquele serviço, vai ser online, vai ser presencial, vai ser, né, por videoconferência, né, ou aquele produto vai ser entregue por embarcações marítimas ou, né, por aviões. Então, você vai ter que saber, você vai já vai ter que estar sabendo como que você vai atuar aí, como vai ser essa entrega, quando o produto já estiver em fase de finalização. Como que vai ser aquele armazenamento daquele produto na hora da entrega, ou como que vai ser distribuído aquele serviço ali, se vai ser por sites ou a comunicação vai ser por WhatsApp. Então, tem todo esse planejamento, tá? E quando fala aí, nós temos um conjunto de regras e padrões internacionais que nós também devemos seguir também, né? E também para negociar, exportar e importar, tá? Então, por isso que eu falo que essas regras são um cronograma que você tem que seguir, né? Então, você tem que ter em mente, já antes mesmo de tentar fazer o produto, você já tem que pensar o impacto que ele vai causar ali dentro daquela sua empresa. Se você já trabalha com o produto, com a fabricação dele, ou se não, se você vai ter que fazer uma adaptação naquele produto,
tá? Principalmente as indústrias, né? Quando você vai trazer já um produto pronto, você vai ser um intermediador, é muito fácil, tá? Eu vou colocar para vocês, é fácil você fazer essa intermediação, trazer os produtos e colocar em sites e fazer a distribuição, né? Hoje, se você compra pela Shein, pela Shopee ou pelas essas empresas, as próprias empresas fazem a entrega, né? Então é direto. Eles já têm aqueles parceiros e eles mesmos fazem a entrega. Então você acaba sendo só um intermediador ali, só um representante da empresa. Mas se você já é uma indústria que já tem uma fabricação própria e já está tentando internacionalizar um produto, é bem importante que você siga as regras e saiba qual os produtos que pode ser internacionalizado, quais os componentes, o que pode ser internacionalizado e qual, no país que você tem interesse de trabalhar, quais são os produtos permitidos, tá? Porque tem químicos, produtos químicos principalmente não pode ser utilizado em alguns determinados países, que é utilizado aqui no nosso país, igual de pirona. Nos Estados Unidos não pode ser utilizado de pirona e outros componentes que é a base dele. Então você tem que avaliar se você já produz a de pirona, como que você vai internacionalizar, sendo que aquele produto não pode entrar lá, tá? Então, você tem que desenvolver um produto compatível com aquele, um produto parecido, similar com aquele para você colocar lá dentro, né? Para você fazer a liberação, solicitar a liberação para que você possa vender aquele produto, internacionalizar, dentro de ser um produto competitivo. Também não adianta você também colocar um produto que você acha que é bom para o seu país e vai achar que é bom para o país deles. Tem que ter uma familiaridade. Você tem que conhecer aquele país e criar um produto que aquele país já tem já tem aquele tipo daquele produto dentro ali do que ele consome no cotidiano, ou que ele utiliza no cotidiano. Senão você vai colocar um produto do outro mundo lá dentro e ninguém vai, até a pessoa acostumar com aquilo, não é da cultura, né? Então demora um tempo. Então aí você tem que avaliar também esse tempo para a pessoa pegar gosto para querer comprar o seu produto. Senão você cria um produto familiar já do que aquele ele utiliza, alguma coisa que lembre aquele produto que ele já utiliza no cotidiano para ter uma aceitação maior aí no mercado, né? Ou também se é um produto aí que é para carro, se é para residência. Então você tem que conhecer aquele país, porque às vezes aquele produto não é compatível com a casa que eles utilizam lá, né? Por exemplo, eu dou um exemplo aí, é, que são casas de madeira, por exemplo, não é fora do país, a maioria usa aquelas casas de madeira. Então tem torneira, tem é, coisas assim que não são utilizadas em casa de madeira, né? Então, é bom sempre você pensar nessas hipóteses, né? E você colocar uma coisa que talvez as pessoas não utilizem ali, né? Então, e acaba vindo. Então, tudo depende de um projeto, o impacto que causa tanto dentro da sua empresa, tanto no país que você vai fazer aquela aplicação. Então, você faz todo aquele escopo, projeto e aplicação lá no país. Eu sempre falo sobre a temperatura, né? Às vezes também você vai avaliar a temperatura daquele país, antes mesmo de você aplicar internacionalizar aquele produto dentro daquele país, você tem que saber se aquele país também, aquele produto é compatível com aquele país. Se a durabilidade dele vai ser boa, se vai ser reduzida por causa da temperatura, ou se ele vai ter mais durabilidade pelo país ser mais quente ou mais frio, então é tudo isso que você tem que avaliar. Então, o comércio exterior é bem isso. O impacto que você vai causar também no meio ambiente, tá? Principalmente no meio ambiente, porque não adianta você sair do nosso país e ir lá causar o caos no país de outras pessoas, né? Causar problemas, principalmente no meio ambiente. Então, os países, principalmente os países que são fora que são os países mais grandes aí desenvolvidos, eles procuram bastante proteger o meio ambiente. Então você tem que saber que os seus produtos têm que ser compatíveis ao meio ambiente, que elas têm que ser produtos reciclados, produto que vai ser se jogado na natureza ou descartado, tem uma durabilidade menor aí para ser decomposto aí, né? Então,
É bem interessante isso, a variação da durabilidade também daquele produto, das embalagens daquele produto. Porque se for um produto que a durabilidade dele ultrapasse não sei quanto tempo lá, né, ele já não é aceito em outros países. E agora, se for para outros produtos, ele já tem uma aceitação maior. Então, é bem importante que sejam feitas essas análises. Tá? O que são a regulamentação internacional, que é o que eu estou falando para vocês, né? Essas regulamentação internacional, basicamente é um manual de boas práticas do comércio global que serve para garantir as trocas entre países sejam justas, seguras e transparentes. Tá? É o organismo da Organização Mundial do Comércio, tá? Que você tem que seguir algumas regras ali, normas, tá? Que orienta tanto tarifa para você não exercer igual no nosso país, eles exercem o. Tem empresas que são internacionais dentro do nosso país, exercem o preço abaixo de produção, né? Então, eles não seguem uma norma assim. Nosso país não tem tanta exigência com os outros países, mas se você for para internacionalizar o produto, você tem que seguir aquelas normas e seguir a venda no preço de mercado aí, tá? Então, você não pode vender a preço abaixo daquele de mercado. Se você vende muito abaixo, você prejudica as outras empresas, né? Que são empresas ali nacionais, né? Então, você tem que vender ao preço de mercado ali, tem que ser, para você ser concorrente, competir com os produtos ali internos daquele país, não quebrar as empresas com um valor bem abaixo, com um produto bom, com um produto de primeira qualidade, quebrando. E você acaba criando um desequilíbrio aí no interno dentro daquele país, tá? Normalmente você tem que seguir normas, regras, seu produto tem que ser bom, essa é a realidade. Seu produto tem que ter preço e ser bom. Em todos os países são assim. E o nosso país permite essa venda desses produtos abaixo do custo de produção, e isso que fez com que as nossas empresas, menos de 2 anos, fechassem, né? Então, é importante ressaltar sobre isso daí. Então, por exemplo, a Organização Mundial do Comércio, que define sobre as tarifas e disputas comerciais, o Mercosul estabelece acordos entre os países do bloco e, e apoia a padronização de processos e certificações. Tudo isso pode impactar aí a uma microexportadora e até mesmo uma grande indústria, tá? Então, eu gosto de falar bastante sobre isso, que tudo isso pode influenciar no dia a dia das empresas, tá? As barreiras e desafio para as empresas brasileiras, tá? Que elas vêm enfrentando, tá? Que é a carga burocrática e a tributária, que é bem pesada. E aí, as empresas internacionais, dentro do nosso país, eles abaixam essa carga tributária, reduz a burocracia para colocar o que deveria ser o contrário. Eles aumentar a carga tributária, aumentar a burocracia para ser colocada essas empresas, ou com um período de tempo, um período curto de tempo, seja reduzido essa carga tributária e a burocrática, mas logo após já subir, para que seja, cria uma concorrência ali entre nossas empresas, para que nossas empresas possam girar, possam trabalhar, né, de igual, né? Não tem como. Você imagina se toda vez que o Brasil entrar, entrar uma empresa ou fazer um acordo com China, Chile ou com qualquer outro país, Cuba, igual aconteceu. Vocês imaginam se toda vez o país ter que se comparar ao país? Você imagina, ele entra com um produto de R$ 2 ou R$ 1, e o meu produto equivale aí para me vender com a produção tudo que vale 20, R$ 30. Eu vou ter que baixar para R$ 1 ou R$ 2, igual aconteceu com esses tigelinha, esses produtos plásticos, que teve uma grande desvalorização, principalmente nossas empresas que elas trabalhavam com. Tinha bastante profissionais que trabalhavam desenvolvendo plástico, com reciclado e também bem nesse setor mesmo.
Ele teve uma redução muito grande, nossas empresas fecharam, grandes empresas no nosso país. Eles vendiam a 2, 3 reais um produto que era vendido aqui no nosso país a 30. Então, ó, 30, nossa, mas é caro. Mas ali, se seu filho trabalhar, sua filha, ou você mesmo trabalhasse dentro daquela empresa, você ganhava bem. Hoje, com 2, 3 reais que você compra um potinho aí de plástico, você não paga nem o transporte, meu amigo, né? Então, é tudo a longo prazo. Se nós formos analisar a longo prazo, nós podemos analisar aí que é um grande prejuízo para a nossa sociedade. A gente beneficiar empresas internacionais com um produto abaixo de custo de produção, tá? Então, na realidade, nós temos que seguir normas e essas normas têm que partir dessas premissas aí. O nosso país não pode se permitir trabalhar abaixo do preço de produção, para se igualitar ou para ser concorrente de qualquer que seja a empresa, tanto nacional, tanto internacional. Nosso produto tem que ser equivalente ao preço de mercado. Qual é o preço de mercado? Você vai lá, pega o custo de compra dos insumos, compra da produção, análise do valor do colaborador, do funcionário, preço da produção, preço dos custos que tem aquela empresa para ser vendido o produto. Essa é a realidade. Se fugiu disso daí, meu amigo, sua empresa está irregular, sua indústria está irregular. É essa a realidade. Por isso que eu falo da grande importância da gente investir em bons profissionais, principalmente profissionais qualificados. Advogado, meu amigo, tenha advogado que entenda da área de gestão da produção. Tenha advogado que entenda de produção, de comércio exterior, tributação. Tenha um contador que entenda dessas áreas. Por quê? Esses contadores que entendem dessas áreas pode desenvolver grandes projetos aí e desenvolver, trazer aí uma visibilidade aí para as empresas, né? Agora, nós não podemos mais trabalhar com comércio exterior, com produtos ou empresas internacionais dentro do nosso país que tem essa prática de vender abaixo do custo aí de mercado, abaixo de valor de mercado. Então, o produto hoje tem que ser equivalente, né? Se eu trago uma empresa americana, chinesa, ou qualquer tipo de empresa, ou eu faço algum acordo, aquela empresa, na hora que ela trazer aquele produto, você tem que fazer uma avaliação daquele produto que está sendo disponibilizado, aquela facilidade que está sendo disponibilizada, se ele está com a mesma taxação das empresas que já são do próprio país, se elas estão sendo cobrados os mesmos impostos e elas estão seguindo as mesmas normas, ou se elas estão infringindo as normas do nosso país. Ah, mais fulano, mais cicrano, mais país, assim. Mas você tem que fortalecer as empresas que são do nosso país. Lógico que você pode abrir para que as empresas internacionais entrem no nosso país. E aí coloque o produto ali dentro do país e que seja vendido. Mas você não pode colocar o mesmo produto abaixo do custo de produção. Quando você faz isso, coloca abaixo do custo de produção, que é o valor, ou igual acontece lá na China, a produção deles é muito abaixo o que eles pagam para os funcionários, colaborador. Então, a produção deles são barata, porque eles fabricam em grande quantidade. Os produtos deles estão sendo bons. Antigamente era de terceira qualidade, hoje eles já atende aí uma de boa qualidade, aí um produto muito bons, os produtos deles. Então, se eles colocam no nosso país, uma empresa que fabrica o mesmo produto acaba perdendo. Por quê? O custo deles é menor do que o nosso, né? A carga tributária, mesmo que eles tragam para cá, é menor do que a nossa. Então, a gente tem que perceber essa diferença. E perceber que isso traz prejuízo para nossas empresas locais, nossas empresas do nosso país, né? Então, nós temos que desenvolver práticas e atuações dentro do nosso país que façam com que nossas empresas sejam concorrentes, né? De tanto nacionais e tanto internacionais. Não seja escravo de outras empresas. Ah, eu sou a empresa da China, vende por 2 reais, eu tenho que vender por 1 real.
para ganhar deles. Não, se sua fabricação vai custar 30, 40 reais, você vai ter que vender por aquele valor. Então, se o país não percebe isso, que ele prejudica criando esses acordos bilaterais que fortalecem essas empresas internacionais, ele prejudica o setor empresariado e prejudica o próprio colaborador funcionário, que eles são mandados embora, eles ganham bem, são mandados embora para contratar pessoas para ganhar menos. E a produção deles é maior. Eles têm que se dar muito mais dentro de uma empresa para ganhar valores assim simbólicos, né? Então, assim, eu gosto bastante da área de comércio exterior, gosto bastante da área também de negócio internacional, mas nós temos esse problema dentro do nosso país e é bom fazer essa colocação, né? E, e entender um pouco do que se trata, tá? Também a gente encontra barreiras e desafios para as empresas brasileiras, tá? Que essas barreiras aí que vem complicando também tem as normas internacionais, que muita coisa também é proibida lá, e a produção, o produto que você vai fazer a colocação tem que seguir essas normas, tá? Então você precisa de um advogado, precisa de um contador que possa, juntamente com a pessoa que entenda ali, possa desenvolver um acordo e também possa fazer as solicitações necessárias para que você coloque o produto, né? E você já tem essa avaliação aí também para fazer essas, também que seja regularizado aí também essas parte tributária também, que são diferentes, tá? Do nosso país. Aí o marketing também lá é diferente, tá? Os acordos são diferentes e as certificações também é diferente. E também não esquecer que toda vez que você for preparar algum produto para colocar dentro de outro país, você tem que preparar também, analisar o impacto que vai causar no meio ambiente, né? Então é importante isso daí. Também nós temos é, a certificação que é da União Europeia, e o L Certification dos Estados Unidos, tá? Que é uma proteção ao consumidor e ao meio ambiente. É uma certificação que você tem que ter para você colocar lá, que é também aqui também nós temos a norma do ISO, né? E umas outras normas que é o HACCP, que é Padrões Fitossanitários Internacionais, que é para atender aí. Também nós temos aí o compliance e as certificações de credibilidade, né, que é o compliance internacional, que garante aí as normas e as práticas, que garante o conjunto de práticas das empresas estejam de acordo com a lei, tá? Então, eu já havia falado para vocês anterior sobre essas normas serem coerente aí com as leis de cada lugar. Só que eu falei para vocês, o comércio exterior não é só trabalhar com internacional, né? Para colocar os produtos no mercado internacional. Muitas vezes você utiliza o comércio exterior, a base dele, para regionalizar os produtos. Você começa a fazer uns testes na região, né, nos estados, e aí você consegue fazer uma análise de como o seu produto vai ser bem recebido, o que você pode melhorar nele, qual é o tipo de insatisfação que você vai ter ali na região ali do seu próprio país. E você depois começa a fazer uns testes mais precisos aí na internacionalização e uma busca mais assim detalhada e a melhoria mesmo, né, fora para você fazer uma colocação, tá? Então, isso também, você regionalizar o seu produto antes de você internacionalizar, você consegue também trazer mais credibilidade naquele produto, né? Você vai saber mais ou menos qual o grau de aceitação e como as pessoas vão receber aquele produto. Não que cada país tem sua cultura, sua é, um jeito de produzir, uma familiaridade, igual eu falei para vocês. Cada país, ele não compra um produto de inovação logo de cara. Não, primeiro tem que ter sido aceito no seu país, algumas pessoas, porque ele entra lá no seu país para saber daquele produto. Tem pessoas, principalmente empresas, grandes empresas, que vão ser representantes daquele produto, eles procuram saber se aquele produto dentro do seu país é bem aceito. Se ele já tem
um alto índice aí de insatisfação, de pessoas que criticam ou que já não gostam, ou ele também não vai ser muito bem aceito em outros países. Tem produtos que é assim, as pessoas entram lá para saber se aquele produto é bem aceito ali no país. Por isso que eu falo a importância também de você fazer um produto para analisar como é a aceitação ali no país, antes de você fazer a internacionalização, tá? E, e aí você consegue consolidar aí um produto bem, que vai garantir aí que ele vai ser bem aceito lá, né? Porque tem produtos que é desenvolvido exatamente para tal país. Igual eu falei para você, tem país que não aceita tal química, tal coisa. Mas se você já tem, já começa a fazer aqui dentro, já vai saber o grau de aceitação. E aí você desenvolve um específico para aquela região ali e você consegue, quando as pessoas estão publicando, conversando com essa informatização e tecnologia que eles vêm vindo crescendo nos países, é muito eles vão por visual. É essa a realidade. Visual de lançamento e visual de desenvolvimento de produto e o que as pessoas estão comentando. Às vezes o produto não é nem tão bom, mas só porque fulano, cicrano está gostando, fulano. Só que eles não vão só por influenciadores, vão por pessoas comuns também. Então, a pessoa gosta daquele produto, eles começam a utilizar aquele produto exatamente porque tem bastante aceitação e as pessoas gostam, né? E a comunicação hoje pela tecnologia está muito fácil, então as pessoas procuram saber se é boa aceitação. Então, antes de você fazer um projeto, sempre procure pensar primeiro em regionalizar, que a primeira propaganda que acontece é aquela propaganda que você regionalizou ali dentro daquele país, dentro do seu próprio país, para depois você fazer a internacionalização. Acho bem interessante isso, que o próprio produto pode se vender, né? Aí tem o planejamento e a integração, né? Que é, você faz a mapeação, mapeia os riscos e as barreiras antes de assinar qualquer contrato, né? Que eu falo da importância de ter um advogado acompanhando toda esse desenvolvimento desse contrato, tá? Porque nem todo contrato é para toda empresa. Ah, mas eu tenho uma base do contrato, mas nem todo contrato serve para todas as empresas. Tem alguns contratos que você tem que ser redigido exatamente para aquela pessoa. Exclusivo, por quê? Se acontece alguma coisa, às vezes aquela empresa não é tão confiável como a outra, às vezes aquela empresa entrega, por quê? Você tem que procurar conhecer a empresa. Então, você já tem que conhecer os riscos que aquela empresa pode ocasionar para sua empresa. Então, é de grande importância que você seja mapeado e acompanhado por um advogado e seja um contrato seja exclusivo, não base, todos os contratos sejam iguais, né? Porque tem empresas que você vai correr mais risco do que outras empresas. Então você tem que já fazer análise, mapear, você já tem que fazer um levantamento, qual os tipos de risco que você pode ter com aquelas empresas, principalmente de essas modalidades de entrega, de prestação de serviço que vai prestar para sua empresa por um pequeno período de tempo. Então você tem que procurar saber isso daí. Então eu acho bem interessante que seja acompanhado e também, é, principalmente quando você vai internacionalizar o tipo de modalidade, quando você vai mandar esses produtos para chegar, até chegar lá no país de origem, né, no país que você vai entregar esse produto. Porque já aconteceu com várias empresas isso já. A empresa contratar um sistema de entrega, né, dessa modalidade, e chegar lá não ser entregue, ou acontecer alguma coisa no meio do caminho, a, a embarcação virar e ela ter perdido os produtos, ou acontecer alguma coisa e aí não tinha nenhum contrato especificando qual que ambas as partes tinham que cobrir. Um tinha que cobrir isso, o outro tinha que cobrir aquilo, e a empresa acaba perdendo tudo, né? Às vezes, mesmo com o seguro, mesmo assim a empresa ainda tem um transtorno muito grande, né? Porque às vezes, muitas vezes, você pode ver que eu não sei se vocês perceberam lá no tem um site que eles disponibilizam tudo que eles acham no mar.
né, de vários produtos, embarcações aí que perdeu quase tudo, eles começam a vender na internet, né? Então, tem embarcações que somem os produtos e a empresa acaba não recebendo. Então, tem bastante coisa. Você tem que saber analisar os riscos que pode acontecer e se precaver desses riscos. Tá? Então, tem tudo que ser no contrato. Eu acho bastante interessante sobre isso também. Ter assessoria contábil, jurídica, com experiência em normas globais, investir em certificações e compliance. E usar acordos internacionais e regimes aduaneiros de forma inteligente. Tá? Então, eu acho bastante interessante isso daí. Evitar. Quanto mais problemas você evita, então você ganha mais competitividade e credibilidade. Porque se sua empresa é cheia de problemas, se sua empresa não faz análise prévia do que pode acontecer, como que acontece e assina qualquer acordo, qualquer contrato, ela pode ter problemas e vira, né? A cada dia tem mais problemas. As empresas lá fora entram, começam a fazer a verificação, o consumidor final também começa a ver a análise que se você só tem problema, só tem processo, só tem isso, só tem aquilo. E aí você acaba tendo um problema aí de credibilidade, né? Então, é o conhecimento que transforma o comércio exterior numa oportunidade real de crescimento. Eu acho bastante interessante isso daí. E o nosso país perdeu bastante credibilidade por causa disso. Nós deixou de produzir para comprar produtos prontos, principalmente na área de eletrodoméstico, eletroeletrônico, eletroportátil, essas coisas, até carregador, simples carregador que o nosso país poderia produzir, que é vendido em milhões por dia. Então, isso faz com que o olhar de investidores de fora comece a investir em outros países, principalmente nos portos, que poderia acontecer diversas melhorias, que a gente tem grandes portos aqui. Só que ainda falta bastante informatização, embarcações mais modernas. Eu tenho um livro que eu lancei sobre comércio exterior, e esse livro fala bastante sobre os investimentos que têm sido feitos em outros países em embarcações. Então, é muito interessante falar. Vocês, depois eu vou colocar para vocês um PDF também, esse curso, um PDF e um vídeo mostrando para vocês, eu acho bastante interessante. Também eu vou falar, eu não sei se eu falei para vocês, num outro módulo sobre regulamentação europeia, número 1223 de 2009. Ela define a composição, né, que teve dos cosméticos aí, tá? Depois dessa adequações que eles teve, o nosso país foi liberado vários tipos de credenciais internacionais para o nosso país. E isso foi um investimento em credibilidade e expansão. E isso foi muito importante para o nosso país, tá? Principalmente para a colocação no mercado externo aí, na internacionalização dos nossos produtos, que a gente atingiu aí tanto México, Uruguai, Paraguai, outros países têm vários produtos que são brasileiros na área de cosméticos, né? E pode entrar aí até mesmo fora do país, aí lá nos Estados Unidos, e antes eles tinham essa restrição aí depois desse acordo, esses produtos podem ser fabricados, industrializados e colocados aí, e eles receberam uma certificação que foi muito interessante. Então, quando eles fizeram esse enquadramento, eles pegaram essas empresas de cosmético, eles pegaram essa credencial e essa credencial trouxe essa oportunidade deles fazer essa aplicação desses produtos em outros países. Acho bastante interessante falar sobre isso. Também nós temos que falar, falei com vocês hoje, sobre as boas intenções. E você, se você tem uma boa intenção de colocar um produto fora do país, você também tem que realizar boas práticas, que é analisar o impacto que você vai causar dentro daquele país, impacto também no meio ambiente, impacto nas pessoas, impacto no sistema tributário e financeiro, tá? E também o que você pode realizar com aquela estrutura que você tira do país para colocar em outro país, utilizando o nome do país, para às vezes até fazer coisas ruins com outras pessoas. Então, antes mesmo de você
fazer esse tipo de situação, criar esse tipo de situação, é bom você analisar qual o objetivo que você tem na realidade de atuar fora do país. Por quê? Porque quando você está dentro do nosso país, você é você. Sua empresa representa ali você mesmo. Agora, quando você está fora do país atuando com qualquer tipo de venda, de qualquer tipo de produto, qualquer tipo de aplicação de serviço, prestação de serviço, você está representando o país. Então, quando você faz algo de muito ilegal, muito ruim para um outro país, tem um posicionamento muito ruim para um outro país, você acaba representando o seu país, tá? Então, várias pessoas acabam sendo prejudicadas. Ainda mais se sua empresa for de uma empresa grande. Ainda se é uma pequena empresa, está prestando um servicinho, às vezes é uma empresinha de cosmético pequena, você vai ter uma proporção menor. Mas se você é uma empresa grande, se você é uma empresa de impacto já dentro do seu país, em outros países, quando você vai para um outro país e você comete alguma coisa muito ruim, que você não tem umas boas práticas, né, uma boa conduta, você acaba prejudicando o seu país, inviabilizando negócios, atrapalha o desenvolvimento de negócios. Então, é bem isso. Então, por causa de uma empresa, você pode prejudicar, né, outras empresas ali que têm intenção até de vender no mesmo segmento que o seu. Tá? Agora, se você é uma pessoa que se preocupa em seguir normas, legislações, regras daquele país, você faz um acompanhamento do desenvolvimento do seu produto, como as pessoas estão adquirindo aquele produto, o que você está pensando, quais são os objetivos, se são objetivos bons, né? Então, isso pode trazer grandes oportunidades tanto para sua empresa, tanto para outras empresas, seguir ali o mesmo caminho que a empresa está desenvolvendo ali para estar atuando aí no mercado internacional, né? Então, obrigado por estar aqui comigo e também fiquem ligados nos próximos eventos que eu vou fazer do comércio exterior e negócios internacionais e negócios internacionais e compliance global também. Eu vou fazer um evento de 3 dias, dia 26, dia 27 e dia 29 de novembro. Tá? Vai ser um evento online. Aí eu vou disponibilizar para quem já é aluno meu, né, nesse curso e para vocês participarem, tá bom? Um bom dia, até o próximo